Olá, boa tarde. Hoje é quinta-feira, dia 10 de julho. Está começando agora mais uma edição do programa Conecta, trazendo os principais destaques aqui da Assembleia Legislativa de Santa Catarina. Eu sou Delona Bus, jornalista da TV da Assembleia Legislativa. Aqui comigo está a minha colega Gisele Dalpiaz, também jornalista aqui do Parlamento Catarinense. Boa tarde, Gi. Boa tarde, Delu. Boa tarde a você, a todos que acompanham ao vivo a programação da TVAL. E olha, nós lembramos que a TV ela é transmitida no sinal aberto nas regiões da Grande Florianópolis e também no Vale do Itajaí, na cidade de Blumenau. Além disso, você pode acompanhar a programação da TVAL no nosso canal no YouTube, no @AssembleiaSC. Sejam bem-vindos. Isso, e reforçando também que o programa Conecta também é transmitido pela rádio da UDESC, a Universidade do Estado de Santa Catarina, nas cidades de Florianópolis, Lages e Joinville. E a gente começa a edição do programa Conecta falando da sessão realizada na tarde de ontem aqui no plenário da Assembleia Legislativa, quando vários deputados se manifestaram sobre a instalação de câmeras de vídeo monitoramento nas escolas aqui de Santa Catarina. Voltaram a falar desse assunto. Lembrando que aqui em Santa Catarina uma lei foi aprovada aqui pela Assembleia Legislativa em 2023, prevendo a instalação dessas câmeras nas escolas do estado, mas essa lei ainda não foi regulamentada e muitas escolas ainda não contam com esse equipamento de segurança. Vamos acompanhar na reportagem. Em 2023, a Assembleia Legislativa aprovou uma lei para a instalação de câmeras de vídeo monitoramento em todas as escolas públicas de Santa Catarina. Mas os estabelecimentos de ensino do estado não contam com os equipamentos até hoje. O problema voltou ao debate depois do ataque ocorrido nesta terça-feira, dia 8 de julho, em uma escola do Rio Grande do Sul, onde um aluno de 9 anos morreu. Na manhã desta quarta-feira, também foi registrado um incidente em Blumenau, quando um homem em surto psicótico invadiu a escola Lothar Krick, desta vez sem maior gravidade. Durante a sessão, o deputado Napoleão Bernardes ocupou a tribuna para criticar a demora na regulamentação da lei. Os parlamentares apuraram que o contrato para a manutenção dos equipamentos nas escolas do estado acabou em outubro de 2023. E o banco de dados centralizado, com registro de imagens das escolas, está desativado. A Secretaria de Estado da Educação informou que está realizando estudos para a implantação das câmeras. Os dados são preocupantes, graves e alarmantes. O contrato foi interrompido, o contrato deixou de vigorar em outubro de 2023. E de lá até aqui, estudos, análises e zero licitação, não aconteceu ainda uma nova contratação, significa que hoje não há, pelo menos pelos dados oficiais, condição de vídeo monitoramento das escolas. E câmera, vídeo monitoramento é prevenção por um lado, porque inibe a ação da criminalidade, mas por outro, também até para a chamada repressão, porque se algo acontecer, tem uma prova ali para punir com rigor quem está na contramão da lei. A lei do vídeo monitoramento nas escolas faz parte das ações propostas pelo Integra, o Comitê Integrado para a Cidadania e Paz nas Escolas, um grupo composto por quase 30 órgãos e instituições do Estado e liderado pela Alesc. Pela lei, os equipamentos devem ser instalados na entrada da escola e em pátios de convivência comum, e precisam ter recursos de gravação e armazenamento de imagens por um período mínimo de 2 meses. O autor da lei é o deputado Jair Mioto. Ele também ocupou a tribuna para tratar do tema e lamenta que a iniciativa ainda não foi colocada em prática. Um projeto importantíssimo, fruto daquela situação que ocorreu em Blumenau, e nós estamos intensificando a reivindicação junto à Secretaria de Estado da Educação para que, de fato, seja implementado isso em todas as escolas. Já tem orçamento para isso. Nós vimos agora esse episódio no Rio Grande do Sul, lamentável que tenha acontecido. Nós já apresentamos esse projeto e precisamos que ele seja posto em prática, que as câmeras estejam colocadas e funcionando para prevenir esse tipo de situação aqui no nosso estado. O líder do governo na Assembleia Legislativa, deputado Maurício Peixe, justifica a demora na instalação das câmeras. A Secretaria de Inovação e Tecnologia está desenvolvendo programas também para poder melhorar esse vídeo monitoramento e como vai ser, de que maneira vai ser. Eu estive lá em Joinville, numa empresa, verificando um sistema que trata de toda a segurança para apresentar, inclusive, para o governo, para poder que, quando for instalado, não é só câmera, é reconhecimento facial, monitoramento de entrada, de saída, tornar realmente seguro.
O levantamento sobre a demora na instalação das câmeras nas escolas foi feito pela equipe do deputado Mário Mota. Ele enviou indicação ao governo do estado pedindo informações sobre o processo de licitação para a retomada do vídeo monitoramento. O que esperamos é que a indicação feita pelo nosso gabinete e a manifestação feita pelo deputado Napoleão Bernardes na tribuna da casa, também em nosso nome, surta o efeito esperado e que nós tenhamos mais seguranças em nossas escolas, também e principalmente com o vídeo monitoramento. A Secretaria menciona que estão fazendo estudos para, inclusive, regulamentar uma lei que está aprovada pela Assembleia Legislativa desde 2023. Então, tem uma lei que está em vigor, depende de uma regulamentação. Passados 2 anos e meio da edição da lei, até agora não aconteceu. Gisele, lembrando que esse é um assunto que sempre mobilizou muito os deputados aqui da Assembleia Legislativa. Exatamente, Deluane, e com certeza a Assembleia Legislativa vai continuar acompanhando de perto essa questão, né, da instalação das câmeras de videomonitoramento nas escolas e não só essa questão da segurança, mas também como o espaço escolar, né, para transformar as nossas escolas em espaços mais acolhedores, promoção da cidadania e do acolhimento nas escolas, né? E é por isso que a Assembleia Legislativa instituiu, então, um comitê, como foi citado na reportagem da Maria Helena. O comitê integra, como o próprio nome já diz, é um comitê que integra não só a Assembleia Legislativa, mas diversos órgãos públicos, são dezenas de entidades envolvidas nessa casa. E esse trabalho, Deluana, já começou a surtir efeitos. A gente teve projetos apresentados no âmbito desse comitê, projetos aprovados em plenário, e que tratam, por exemplo, de traçar um plano estratégico para a prevenção de ataques às escolas, bem como a resposta imediata, porque a comunidade escolar precisa se preparar, né, precisa tratar dessa pauta, e bem como essa questão de transformar as nossas escolas num espaço assim, seguro, num espaço acolhedor, né? Muitas vezes as crianças têm algum problema psicológico, alguma dificuldade, então para ter essa oitiva também, né, para evitar esse tipo de caso extremo, como foi os 2 casos que nós tivemos, infelizmente, em Santa Catarina, né, Deluana, nas creches, nos municípios de Saudades e depois em Blumenau, e esse recente no Rio Grande do Sul. Então, com certeza, é uma pauta permanente aqui da Assembleia Legislativa e a gente também vai acompanhar e trazer sempre todas as informações. Isso, seguimos acompanhando, então, esse assunto também. E também durante a sessão de ontem aqui na Assembleia Legislativa tivemos a votação de alguns projetos de lei que estavam tramitando aqui na casa. Vários assuntos foram então aprovados, projetos de lei foram aprovados e devem seguir para a sanção do governo do estado. E um deles inclusive faz referência às famílias das pessoas de desaparecidos aqui em Santa Catarina. É isso mesmo, Delu, é um projeto com foco no acolhimento a essas famílias, né, na questão de dar um amparo, um suporte psicossocial aos familiares de desaparecidos, né? Tendo em vista que eles vivem esse processo de luto, né? Sem ter notícias, sem ter informações do paradeiro dos seus familiares. Então, é um projeto com foco na questão dos parentes, dos familiares, que além da falta de informação, de notícias, né, Deluana, sofrem por não ter essa oportunidade de saber e de resolver, né, de tratar essa questão. Então, é um projeto com foco nas pessoas, nos familiares. E outro projeto também que eu queria aproveitar para destacar, ele é na área da saúde e que cria a política estadual de prevenção do AVC e apoio às vítimas. Então, um projeto também muito relevante no sentido de incentivar a conscientização das pessoas para a prevenção. Porque quanto mais informação as pessoas tiverem, mais elas vão fazer os exames, fazer o acompanhamento, tomar cuidado da saúde. A gente sabe que a pressão arterial, né, a pressão alta é uma das principais causas do AVC. Então, muito importante toda iniciativa que vem nesse sentido, né, de conscientizar as pessoas para cuidarem da saúde e evitarem, às vezes, até uma sobrecarga, né, no nosso sistema de saúde, evitando esses casos previamente. Isso, exatamente. A nossa equipe de comunicação acompanhou essa votação dos projetos realizada na tarde de ontem sobre esses assuntos e também sobre outros assuntos de outros projetos que também foram aprovados. A gente preparou uma reportagem que você acompanha agora. Um dos projetos aprovados em plenário é do deputado Mário Mota. A matéria altera a lei que institui a política estadual de busca de pessoas desaparecidas em Santa Catarina para incluir o atendimento psicossocial gratuito às famílias dos desaparecidos, além de ações que deverão aperfeiçoar o serviço no estado. Questões digitais, por exemplo, de você interligar as delegacias, de que uma informação de uma delegacia pudesse chegar a outra muito rapidamente.
além, naturalmente, de poder dar às famílias uma resposta plena das investigações que estão sendo feitas e desenvolvidas pela Polícia Civil. Então, completando a lei que acabou sendo aprovada hoje, algumas outras ações estão sendo tomadas pelo gabinete no que nós chamamos de projeto Lar Incompleto, exatamente dando a essas pessoas um apoio psicológico, psicossocial, de orientação e de informação. Na mesma sessão, os parlamentares aprovaram o projeto do deputado José Milton Schaefer, que cria a Política Estadual de Prevenção do Acidente Vascular Cerebral, o AVC, e de apoio às vítimas em Santa Catarina. O objetivo é agilizar o pronto atendimento, promover o fomento à pesquisa na área e a promoção de campanhas de esclarecimento da população, entre outras ações. O AVC é a segunda maior causa de mortes no estado. A matéria também institui o Dia Estadual de Prevenção ao AVC, a ser celebrado todos os anos em 29 de outubro. Somente a nível de Brasil, por ano, são 150 mil pessoas que são acometidas dessa doença e metade disso vai a óbito e a outra 70% ficam incapacitados, limitados no seu dia a dia para as rotinas. E o que mais me chamou a atenção é que existe mecanismo de se evitar isso. Por isso, a ideia de propor políticas públicas em que se possa trabalhar a prevenção, também melhorar as nossas unidades que tratam o AVC, que recebem o paciente, porque a cada minuto conta muito para isso, bem como também se criar estruturas para reabilitação das pessoas que forem vítimas do AVC aqui em Santa Catarina. Os deputados também aprovaram o projeto de lei do governo do estado, que faz diversas alterações na estrutura organizacional e no modelo de gestão da administração pública estadual. A SC Participações e Parcerias, por exemplo, passa a se chamar Investe Santa Catarina. Outra mudança é a inclusão do transporte aquaviário nas atribuições da Secretaria de Portos, Aeroportos e Ferrovias, inclusive as travessias intermunicipais de passageiros e veículos. O objetivo é dinamizar, Nós temos aí a balsa, principalmente ali em Itajaí, Navegantes, que precisa ser melhor controlado, fiscalizado, e lá em Joinville também tem da Praia da Vigorelli com a Vila da Glória, São Francisco do Sul, e que há motivação de muitas reclamações. E aí a Secretaria tem melhor condições de fiscalizar e também regularizar e fazer com que ele possa ser mais viável, inclusive fazendo uma nova licitação que é necessário, principalmente lá em Itajaí e também em Joinville. Lembrando que todas essas matérias aprovadas aqui no plenário da Assembleia Legislativa agora seguem para a sanção do governo do estado para serem transformadas em lei aqui em Santa Catarina. Agora a gente fala um pouquinho sobre as redes sociais aqui da Assembleia Legislativa e também dos deputados aqui do Parlamento Catarinense com a nossa colega Camila Levien. Tudo bom, Camila? Boa tarde. Boa tarde, Deluna. Boa tarde, Gi. Tudo bom? Vamos rolando o nosso feed até Joinville, porque o deputado nas redes de hoje é o Fernando Krelin, do MDB. Ele destacou nas suas redes sociais um campeonato de judô infantil que aconteceu por parte do Instituto Saúde e Bem, lá de Joinville. E nesse trecho da fala do deputado, ele destaca a importância do esporte para a prevenção de uma série de fatores que lá na frente vão impactar a nossa vida, como, por exemplo, segurança pública e a transformação social por meio do esporte. Esse fato aconteceu nesta semana e é só um dos vários assuntos que estão sempre pipocando nas redes sociais, porque a gente tem outro tópico bastante importante, que é da pesca. O nosso destaque da LESC de hoje é um projeto que foi aprovado em plenário, que vai instituir uma rota de pesca para a região oeste. E são diversos os municípios: Chapecó, Caibi, Caxambu do Sul, também Guatambu, Itapiranga, Mondaí, Paial, Palmitos e São Carlos. Essa rota de pesca vai fazer com que o turismo local também seja incentivado e mobilizar um pouquinho aquela região que também é muito bela, com paisagens incríveis. E se você quiser ficar por dentro de tudo que está rolando aqui no plenário, é só nos acompanhar nas redes sociais. Assembleia SC é o nosso @. Ok, Camila, muito obrigada, trazendo as novidades das redes sociais da Assembleia Legislativa e também dos deputados estaduais aqui de Santa Catarina. Valeu, Camila.
E agora a gente fala um pouquinho sobre uma exposição que está aberta aqui no Parlamento Catarinense, na sede em Florianópolis, contando um pouco da trajetória de Antonieta de Barros, ela que foi a primeira mulher negra eleita aqui no Brasil para um parlamento e também destaque aqui em Santa Catarina. A nossa colega Amanda Santos conversou com a Jerusi Romão, uma historiadora, que foi quem organizou essa exposição. Acompanhe. Professora, escritora, primeira deputada estadual catarinense. Uma mulher à frente do seu tempo, corajosa. O Pela Lesc de hoje vai falar sobre Antonieta de Barros. E para falar sobre esse assunto, uma entusiasta que vem dedicando aí quase 2 décadas falando sobre Antonieta. Por que falar de Antonieta, Jerusi Romão? Pelo seu pioneirismo, pela sua capacidade de transformar a sociedade, pela sua força inovadora e pela sua energia de movimento. Agora, tem muita coisa dentro das suas pesquisas que aí deram voz a 2 livros, né, que falam muito sobre os manuscritos, os textos de Antonieta e também a história sobre um outro ângulo. Sim. Mas tem novidade, o que ninguém sabe sobre Antonieta? Bom, nós estamos concluindo uma pesquisa em acervos nas Américas e nós já podemos afirmar que Antonieta de Barros não é só a primeira deputada negra do Brasil, nem só a primeira deputada negra da América Latina, nós podemos dizer que ela é a primeira deputada negra das Américas. Essa é a novidade que nós trazemos nesse aniversário de 124 anos. E vem sendo reconhecida nacionalmente, né? Ela vem, felizmente sim. É heroína nacional, é doutora honoris causa. Os movimentos de mulheres negras, nesse Julho das Pretas, têm homenageado Antonieta no hall das mulheres negras com protagonismo no Brasil. Em julho seria aniversário de Antonieta e a gente está contando um pouquinho da história dessa deputada que estava sempre muito à frente do seu tempo. Jerusi Romão, por que Antonieta? Porque Antonieta abriu a porta dessa casa para as mulheres, né? Hoje nós estamos aqui em todos os lugares, funcionárias, legisladoras, mas a porta, o interesse pela política em Santa Catarina, quem abriu, na região sul, quem abriu foi Antonieta de Barros, uma filha de lavadeira, uma filha de uma escravizada, uma mulher que nasceu apenas 13 anos após a abolição da escravatura, é muito importante dizer isso, mas que teve coragem, foi valente e assumiu esse protagonismo com muita seriedade, com muita responsabilidade e com muita competência. Outra coisa que as pessoas também não sabem é que você tem uma Antonieta na família. Tive sim, falecida já, infelizmente. Minha mãe é professora, entusiasta, admirava profundamente Antonieta de Barros e uma das minhas irmãs se chamava Antonieta. Então eu a conheço desde criança, lá em casa. Antonieta vive? Vive sempre, viverá sempre. Ela deixou um legado inestimável que não se acaba, é memorial, é imaterial, só pelo fato dela ser inspiração para as mulheres, para as jovens mulheres e todas as etnias e classes sociais, mas especialmente as mulheres negras, já tornou Antonieta imortal. Ela precisa ir agora para uma academia que a respeite, né? Quem sabe a Academia Catarinense de Letras, como escritora que ela foi, para ser reconhecida também nesse aspecto. Jornalista ela já é, mas precisa ser reconhecida ainda como escritora também. Obrigada, Jerusi Romão, que venham outros materiais, outros trabalhos e que a gente consiga então esse reconhecimento. O Pela Lesc de hoje fica por aqui, enaltecendo aí a história de Antonieta de Barros, que em julho faria aniversário. Lembrando que essa exposição, contando da trajetória de Antonieta de Barros, fica aqui na sede do Parlamento, no centro de Florianópolis, até o dia 17 de julho. A visitação pode ser feita de segunda a sexta, das 7 da manhã até as 7 da noite, com entrada franca, gratuita. É só chegar para ver essa exposição que está aqui no hall do Parlamento Catarinense. Gisele, vamos terminando então mais um programa Conecta, vai ficando por aqui. É isso mesmo, Deluane. A gente convida vocês para a próxima edição do Conecta, na terça-feira, antes da sessão ordinária, a partir de 15 para as 2. Uma boa tarde para todos.